Você já se pegou pensando por que foi que Jesus teve de vir à Terra e viver entre nós da maneira que viveu? Será que ele não poderia ter vindo pelo menos em outro tempo? Ou de outra maneira, com mais glória, com mais demonstração de poder? Afinal de contas, ele é o próprio Deus. Mas será que realmente havia possibilidade de ele vir de outra maneira? Se você quer descobrir a resposta para essas perguntas, fique ligado que no vídeo de hoje nós as teremos. Eu sou Saor, Lucena e este é um vídeo do Ministério Fiel. No vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre essa questão. Será que Jesus poderia ter vindo demonstrando mais glória em outro tempo ou algo do tipo? Por que foi que ele teve de viver entre nós? Por que ele não veio direto para a cruz e ali morreu pelo seu povo? É sobre isso que o R.C. Sproul comenta no vídeo que eu vou mostrar para vocês. Mas quando terminarem de assistir, não saiam daí. Voltem para comentarmos um pouco e desenvolvermos o que foi falado no vídeo. I once heard a preacher give a message entitled, "If I Were God." It's a strange title to be sure, but in his sermon he engaged in some creative imagination. He said that if he were God and he decided to have his son come to this world, he would not have him born in a peasant village outside of Jerusalem, but he would dress him up in something of the uniform of the Blue Angels or of a space hero, and have him descend from heaven, go straight to the cross, complete the work of redemption, and then return. In other words, he was saying, I would send my son in royal garb, make a great big splash, and then depart from the scene. But that's not how God did it. And there's a reason why God didn't do it that way, as we saw with the concern of John the Baptist and in the baptism of Jesus, that Jesus came not only to die, but to live. That he came to be the second Adam, the new Adam, to do for us what Adam failed to do the first time around. And so his mission was to be in submission to all of the requirements of God, to take upon himself as the eternal Logos and the second person of the Trinity, a human nature, and to be born of a woman, and to be born of the seed of David. And so for the New Testament, the birth of Jesus is of profound significance because it is the advent of Emmanuel, the one who comes as our mediator and who grows up in the nurture of the Lord, who has to learn obedience not from disobedience, but in terms of an expanding understanding and awareness of all of the implications of his mission. But the birth of Jesus begins the humiliation of Christ. That this indicates the willingness of the one who from all eternity was equal with God, who counted his equality with God not as something to be jealously guarded, but he was willing to empty himself of his glory and to assume the posture, the rank, and the status of a servant. So as we look now at the birth of Jesus, let us not underestimate the significance of this descension. Descension, not D-I-S-S-E-N, but D-E-C-E-N-S-I-O-N. Because one of the climactic moments in the life of Jesus is his ascension. But before he ascends into heaven, he frequently remarks that no one ascends into heaven except the one who has first descended from heaven. And so when the Son of Man comes,
He comes to us from glory to humiliation, from heaven to earth. And he first descends to this place. And the descension comes to the womb of a peasant girl. Como vocês acabaram de ver nesse vídeo onde o R.C. Sproul, que infelizmente para nós acabou de falecer, faleceu recentemente, mas felizmente para ele, pois está agora com o nosso Pai, Jesus teve de vir à Terra e viver entre nós, teve de cumprir perfeitamente a lei em nosso lugar. Ele não podia simplesmente vir demonstrando todo o seu poder e glória e chegar ali na cruz, morrer pagando os pecados do seu povo e pronto. Isso não seria o suficiente. Essa não seria uma forma de completar a obra da redenção. A obra da redenção precisa de mais do que isso, e ela tem mais do que isso, pois Jesus cumpriu tudo o que precisava com respeito a essa obra. Mas é engraçado como nós, que somos finitos, limitados, muitas vezes tentamos questionar um Deus que é perfeito, que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, que está presente em todo lugar ao mesmo tempo com todo o seu corpo, que é todo poderoso. E nós questionamos a vontade dele, a vontade que é boa, perfeita e agradável. E aí dizemos, poxa vida, eu acho que Deus poderia ter feito melhor se ele tivesse feito dessa forma. Não é incrível como o nosso orgulho é demonstrado até mesmo nesse tipo de pergunta? Quando nós achamos que temos algo, uma opção que é melhor, mais sábia do que a do Deus perfeito e todo sábio? Pois é, infelizmente, devido ao pecado, muitas vezes questionamos as ações de Deus como se nós soubéssemos melhor do que ele o que ele deveria fazer. Mas não é assim. Deus, que é todo perfeito, todo sábio e tem a vontade boa, perfeita e agradável, decidiu que Jesus iria sim ser o Redentor, que ele seria o justo e o justificador, que ele viria não em um tempo aleatório, mas na plenitude do tempo, como está escrito em Gálatas. Jesus veio no tempo perfeito para cumprir a sua obra da redenção. E ele não veio apenas para morrer na cruz, não veio apenas para pagar os pecados, mas ele veio também para cumprir perfeitamente a lei e ser assim justo e nos tornar justos nele. Ou seja, nisso aí os teólogos distinguem duas obediências de Cristo que foram e são responsáveis pela nossa salvação, que são a obediência ativa e a obediência passiva. O que isso quer dizer? Não significa que na ativa Jesus faz algo e na passiva ele apenas recebe algo. Não é isso. São palavras que foram escolhidas para tentar trazer à tona aspectos das ações, das obras de Cristo que estão mais enfatizados em cada um dos momentos da sua obediência, da sua obra. Na obediência passiva, Cristo veio ao mundo, morreu naquela cruz, sofrendo a ira de Deus que deveria cair sobre mim, sobre você, sobre todos nós que fazemos parte do povo dele, porque nós pecamos e Deus não tem como perdoar o pecado sem punir ao pecador, pois ele é um Deus justo, um justo juiz. E então, através da sua obediência passiva, Jesus sofreu em nosso lugar a ira de Deus que deveria cair sobre nós. Mas por meio da sua obediência ativa, que muitas vezes é esquecida, Jesus conquistou a nossa salvação. Se não fosse pela sua obediência ativa, se Jesus tivesse usado apenas da obediência passiva, não poderíamos ser salvos. E essa obediência ativa foi ele ter cumprido a lei em nosso lugar. Nós, pecadores, somos incapazes de andarmos perfeitamente conforme a lei, pois a lei exige um padrão de perfeição, e nós já nascemos corrompidos pelo pecado, pelas consequências do primeiro pecado, pelo pecado original. Então, era necessário que Jesus viesse ao mundo não apenas para demonstrar sua glória e morrer naquela cruz pagando os nossos pecados. Ele precisava nascer como um ser humano perfeito, comum, um ser humano em todas as suas áreas, em todos os seus aspectos, porque só um ser humano, só um homem, poderia substituir outro homem. Jesus, como nosso representante legal, o segundo Adão, o Adão que não falhou, cumpriu a lei em nosso lugar. Ele andou conosco, andou nessa terra e ele fez tudo o que nós deveríamos fazer, mas não conseguimos fazer. Nenhum sequer dos pontos da lei foram esquecidos. Todos eles foram cumpridos perfeitamente pelo Senhor através da sua obediência ativa. E por meio dessa
essa reflexão, nós notamos que muitas vezes não pensamos em todos os aspectos da obra de Cristo, da obra redentora, e acabamos esquecendo desse que é tão importante, que é a obediência ativa, que é o cumprir a lei. Dessa forma, devemos entender que o nascimento de Jesus é extremamente importante, não apenas porque ele foi para a cruz, não porque Jesus nasceu para ir direto morrer, mas porque ele nasceu para cumprir perfeitamente a lei, para ser o exemplo de homem perfeito, o representante perfeito, aquele que nos torna justos por meio da sua justiça e que paga no nosso lugar os pecados que ele não tinha, mas que foram imputados a ele. Ou seja, aquele que era justo recebeu de forma imputada os pecados sobre si, os nossos pecados. Mas nós que somos pecadores e injustos, recebemos de forma imputada, foi imputado sobre nós a justiça daquele que é perfeito e que andou perfeitamente através da sua obediência ativa, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O nascimento de Cristo deve ser comemorado. O nascimento de Cristo é extremamente importante. Se Cristo não tivesse nascido, não tivesse se feito homem, não tivesse andado sobre essa terra, andado conosco, cumprido a lei, morrido no lugar do seu povo, pagando seus pecados, nós não seríamos salvos. Nós não poderíamos ser salvos, pois essa era a única maneira do Deus justo, juiz, demonstrando seu amor, salvar o seu povo. Então, aproximando-se agora essa data de Natal, comemoremos o Natal, que por mais que provavelmente não seja a data verdadeira do nascimento de Jesus Cristo, é uma data simbólica que podemos usar para comemorar esse evento tão importante, esse evento que foi, junto com sua morte e ressurreição, o evento mais importante da história. Então, nesse Natal, não comemore Papai Noel, não comemore presentes, não comemore família ou amigos, comemore o Senhor e Salvador da sua vida, aquele que se fez carne, que andou entre nós, que morreu para que nós pudéssemos viver e que ressurgiu para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele. Que a mensagem do Evangelho de Cristo seja comemorada do início ao fim por nós, seja comemorada do seu nascimento perfeito até mesmo a sua morte, ressurreição e ascensão. Além disso, esperemos confiadamente que, como a palavra de Deus nos afirma, nos promete, esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou e subiu aos céus, descerá outra vez, e ele voltará para julgar todos aqueles que estão em pecado e salvar o seu povo, não pelos méritos deles, mas pelos méritos do próprio Salvador, dele mesmo, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais sobre a importância do nascimento de Cristo, sobre por que foi necessário que ele nascesse no tempo em que nasceu, na plenitude do tempo, o porquê de ser necessário que ele vivesse entre nós, cumprisse perfeitamente a lei em nosso lugar e morresse pagando os nossos pecados para depois subir aos céus e agora estarmos aguardando a sua volta para nos levar com ele e nos glorificar pelos méritos dele e não pelos nossos. E se vocês querem aprender mais sobre isso, querem aprender mais sobre o Evangelho, sobre a obra de Cristo, a obra redentora do nosso Senhor, então assinem ao CFL, o curso Fiel de Liderança. Nele vocês terão vários e vários cursos diferentes que vão nos ensinar sobre a mensagem da Bíblia, a mensagem do Evangelho. E além disso, de forma mais específica, eu recomendo aqui para vocês o CFL do Panorama do Antigo Testamento. E através dele, através dos vários mestres que dão aula por meio desse panorama, vocês vão poder aprender mais sobre o Evangelho, sobre a obra que Cristo tinha de cumprir, pois toda a base para a obra que Cristo cumpriu se encontra também ali no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base sobre a qual o Novo Testamento está. Então assistam o CFL, assinem a ele, busquem as informações que vocês encontrarão aqui no link para saber todas as vantagens que vocês encontrarão. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal da Fiel para não perder nada, comentem dizendo o que acharam, o que aprenderam, o que querem ver aqui no canal. Além disso, fiquem com os próximos vídeos e também, se vocês querem me acompanhar, se inscrevam no Evangelho em Questão, cujo link estará aqui na descrição. É isso aí, galera, um abraço e valeu!